A revista Du comemora 14 anos esse ano. Desses 14, 13 nós estamos juntos com o Tony. Uma pessoa incrível que eu admiro demais pela luta, pela perseverança e por estar sempre criando e fazendo as coisas acontecer. Aliás, o mundo é dessa galera, né? Que faz acontecer. A história dele é muito linda e ele contou essa história num evento muito bacana de comemoração para muitas pessoas, clientes e amigos, e infelizmente esse dia eu não consegui estar lá. Mas hoje eu tô aqui. Bem-vinda ao escritório da Du, onde as ideias acontecem. Pois é, obrigada, que legal, gente. Olha, o escritório da Du também está acabando de ser inaugurado, né? Sim, que pena que você não pôde estar, você faz parte dessa história, como tu mesmo disse. Foi um dia muito legal, e na verdade, eu vou te ser bem sincero, a gente sempre faz aquela festa gigante, esse ano eu não tinha dinheiro para fazer, então tinha que inventar alguma coisa. E assim, a gente está vindo num processo de cada vez mais mudar, as coisas estão mudando frequentemente, né? Você está tanto tempo no mercado, com 14 as coisas mudam, né? Eu estou entendendo esse mercado e cada vez mais as pessoas estão ficando à frente das marcas. Que era um movimento que a gente fazia lá atrás, que eu não imaginei que ia acontecer tão rápido até. Resumindo, com a ideia de bancar a sua história, a gente fez um café da manhã para clientes da revista. Esse café teve um palestrante surpresa, que a princípio ninguém sabia quem era. Aí quando fizemos toda a apresentação, tá, e a palestra foi minha. Porque realmente a gente conta a história há 14 anos, eu já contei mais de 1000 histórias, mais de 15 mil páginas de revista, e em algum momento desse contar a história das pessoas, eu me apaixonei pela minha história. E nós que vivemos atrás das câmeras ou atrás da revista, a gente foi educado a nunca aparecer, né? É verdade. É feio, não precisa, vai tirar o lugar dos outros, é narciso. Mas quando a gente começa a trabalhar a vulnerabilidade, trabalhar a conexão, a gente tem que estar igual às pessoas, né? Com certeza. Eu demorei 14 anos para entender isso. Nossa, Tony, mas sabe que isso é uma coisa assim muito interessante de você estar falando, porque de fato o que a gente faz não é jornalismo, né? Porque Sim. Nós não somos Sim. jornalistas, né? Nós nos comunicamos, Exatamente. né? E a comunicação ela é extremamente ativa, né? Exato. E disruptada, né? Não tem uma regra, né? Não, e isso permite com que a gente crie cada vez mais coisas e conexões, porque a gente visualiza oportunidades. A ideia, só uma vírgula, o evento, a palestra foi sobre mim, eu trabalhei a minha ideia, coisa que eu nunca tinha feito, inclusive, porque eu nunca tinha achado necessário. E a partir do momento que eu começo a contar a história de tanta gente, começa a dizer por que as pessoas não conhecem a minha história. Eu contei com uma cura, literalmente com um lugar que eu estou hoje de diretor, mas não foi sobre mim. Foi sobre você bancar a sua história, você estar preparado para contar, porque eu acredito que muita gente que está assistindo a gente nunca contou a história para o marido, às vezes nunca contou a história para os funcionários, nunca contou a história para pessoas paralelas, pessoas comuns, porque a gente é o que o Instagram fala que a gente é, né? Não, e a gente taxa, né? Por exemplo, a gente tem história durante todos esses anos, você não é agora o que você era antes. Então muitas pessoas não sabem quem você era. E tá tudo bem essa mudança, né? Claro. Mas o legal é também tu tentar deixar claro o que tu quer ser, né? Quem tu quer ser e para que tu quer ser, porque os seus valores são sempre os mesmos. Mas a questão de tu realmente se readaptar, né? A ideia de trazer a minha história foi fazer as pessoas saírem dali e se balançarem para a história delas, de algum jeito, se olharem no espelho, entenderem, se colocar no lugar delas, se colocar como direito de fala, se empoderar do lugar delas, homens, mulheres, chegar em casa, contar para a mãe, contar para a esposa, contar para o marido e realmente entender que tá ali porque merece estar ali. Porque assim, eu conto história de pessoas, mas eu tava falando nos bastidores e é fato. Se a pessoa não tiver uma história boa, não sou eu que vou fazer ela ter. A gente pode trazer o melhor jornalista do mundo, pode ter a maior criatividade do mundo, mas é a história dela. E se ela contar a história dela mais ou menos para mim, não tiver
né? Aquele orgulho aquele dessa orgulho história, é uma história que a gente tem que firular, sabe? E assim, não precisa ser menos, não precisa se diminuir para contar. Conte com gosto, faça um pitch de venda, se apresente. Primeiro de apresentar a tua empresa, apresente-se você. A ideia nossa, a gente faz isso há 14 anos juntos, né? A nossa ideia é fazer com que todo mundo que realmente está por trás de uma marca esteja à frente da marca. Porque a gente é o Tony da Du. E aí vai, né? A gente nem consegue se ver em outro lugar, às vezes, porque é tanto Tony da Du que não tem como desassociar isso, né? É verdade. Então, nesse café, a gente lança uma ideia de que depois de 14 anos eu me dei o direito de contar a história das pessoas. Porque eu entendi que a minha história é linda e que eu não preciso me diminuir para contar de ninguém, sabe? Porque começaram a vir pessoas com histórias tão boas, que eu fiquei um bom tempo meio retraído do que, será que eu sou tão bom assim para contar a história dessa pessoa que é tão boa? E não é sobre isso, é porque a tua história não é melhor ou pior que a minha, porque a minha é boa, né? Claro, não precisa, cada um tem a sua, né? E é tão bom tu ter, porque quanto mais pessoas próximas a você, com esse poder de percepção, com essa história bonita, com essa cura toda por perto, melhor tu fica, mais tu se desenvolve. Eu sempre falo o seguinte, quanto mais assuntos você se interessa, mais interessante você fica. E aí, né? E saber essas histórias, principalmente das pessoas que convivem com a gente, né, Tony? Porque nós vivemos num meio maluco, né? Sim. Onde a gente conhece desde até, né? E todo mundo tem uma história para contar, né? Nesse dia eu aproveito para então lançar um produto chamado Contador de Histórias. Eu começo a contar histórias do meu jeito, com a minha forma, com tudo que todo mundo disse que era errado, que era fora da caixa. Hoje eu acho tão lindo isso. E eu quis trazer isso pro meu produto, que é a Du. Esse produto vai chamar o Contador de Histórias, que vai ser feito entrevista por mim. E isso vai virar um podcast também, porque eu falo pra caramba e não dava tempo só na matéria. Eu falei, eu preciso de alguma coisa que deixa eu falar 1 hora. Aí vai ser um podcast, entendeu? É ótimo, baita ideia. Eu vou começar com a Rose, com a Rose Vargas, que foi por quem nós começamos há 14 anos atrás. Eu liguei pra ela e falei, Rose, tem um novo desafio aí. Como começamos há 14 anos atrás, é por uma questão de gratidão mesmo, né? Eu comecei contigo, eu tenho um outro produto, tu me deu sorte no primeiro, vem pro segundo. Ela, claro que eu vou, o que você fizer eu tô junto, e beijo, e veio. Não gravamos ainda hoje, inclusive tá marcado pra semana que vem. Já escrevi a matéria dela, e eu escrevi a matéria dela e vou escrever as próximas com a mesma defesa que eu escrevi a minha. Justamente com os mesmos gatilhos de como começa, onde tu se conecta, quais os tombos que tu tem, qual o grande tropeço, onde tu faz entender que tu é a pessoa X da empresa X. Porque isso não é comum da gente procurar saber. A gente só quer saber o diretor, a gente não quer saber de onde que ele veio, quem ele veio. Ou mesmo, a gente não quer, às vezes, não tem o tempo hábil de conhecer a pessoa tão a fundo. Isso que eu ia falar, não dá tempo, né? A vida da gente é tão maluca e tão corrida que passou. Né? A hora que você vê, passou. Mas essa conexão eu acho que vai ser muito bacana. Acho que você precisa fazer um podcast. Sim. Porque você fala. E você é muito sincero. Sim. Você é muito verdadeiro. Já me falaram, mas tu não vai fazer ao vivo, né? Eu falei, claro que eu vou. Imagina, claro, porque eu não vou gravar pra quê? E outra, é tão legal essa pegada da sinceridade, essa fala sem amarras. Né? É isso que as pessoas também falam pra gente, né? Mas você é assim na TV e fora da TV. É isso mesmo, né, Tony? A gente, na verdade, nós somos elo pra fazer uma pessoa ligar algo a algo, né? E a gente tem que ligar do nosso jeito. Você tá quanto tempo ligando do seu jeito? E assim, não é sobre o que a gente faz, é sobre como a gente tá fazendo, né? Porque aí... E todos os desafios, né? De tudo. E como eu contei na minha palestra e eu conto na minha história... Gente, eu sempre fui uma pessoa do contra, sempre. Eu sempre fui diferente, fora da caixa. E eu demorei muito tempo para entender que isso não era ruim. Porque eu tenho uma revista que é uma página em branco, né? E então, assim, aquilo ali é o mundo encantado do Tony. Então, aquilo ali deixa eu criar. Eu vou criar um podcast, tudo deixa a gente criar. E tudo deixa a gente ser a gente. E não é feio a gente ser a gente. Não. Como muitas pessoas algum dia puderam achar, isso não é um recado dizendo, tudo bem, venci, não é isso. Mas a ideia de que muita gente vai se identificar com a minha história, com a tua história, e realmente destrinchando, tirando do limão uma limonada, né? Fazendo com que a tua história, todo mundo te vê nas câmeras, mas
eu lembro que quando a gente te entrevistou pra capa, tu comentou isso. Falou, nossa, mas fazia tanto tempo que eu não contava minha história, que eu não me via sendo entrevistada. É sobre isso aí. E é muito legal, porque a gente é inspiração para outras pessoas, né? E a gente não sabe às vezes disso, né? Mas a gente escuta muito isso, e isso é engrandecedor, né, pra gente, porque nós dessa área de comunicação, a gente se desafia todo o momento e haja criatividade, né? Pra gente manter essa onda aí, todo mundo fala, né? Mas TV vai sumir, TV... Revista vai sumir, tá tudo aí, gente. Não é sobre o que a gente faz, é sobre quem a gente é, Exatamente, né? E como a gente enfrenta as coisas e como a gente prova, de certa forma, para outras pessoas e para todo o mercado, né? Que dá aquilo certo. Que você realmente defende, né? A verdade, a tua história, o jeito de você fazer as coisas. Eu quero te desejar. Sei. Mais 14 anos. Você sabe, né, que eu amo o Tony. E realmente, assim, é um prazer para nós estar junto, né, com a revista. A gente leva sempre outras histórias para serem contadas também, né? A gente abre as portas ali de tantas pessoas, né, Tony? Que às vezes você nem sabe. Sim, e a ideia é cada vez mais a gente fazer o que a gente está fazendo aqui, de trazer as pessoas para frente das coisas, né? É isso aí. Pessoas se conectam a pessoas, né? E aí, a partir dessa conexão, as coisas começam a fluir. Correto? Muito obrigada, meu amor. Obrigado a amor. você, obrigado por sempre estar aqui. E é hora de bancar sua história. Quem tiver aí que se conecta conosco, comigo, com a Fá, de algum jeito, traz a historinha pra frente, né? Deixa a marca atrás, traz a historinha pra frente, porque a gente quer conhecer pessoas. As marcas a gente já conhece, né, Fabiola? É isso aí. Esse é o nosso recado de hoje. Conversei com o Tony da Duo, como ele mesmo disse, né? Um cara especial que eu tenho um carinho enorme e que estamos juntos. A revista tem 14, nós estamos juntos. Eu acho que até 14. Eu não sei de onde tu inventou que era 13. É 13, eu acho que é 14, tu tá né? 110 edições. Pois Nós temos vai pra 111, ou seja, você vai estar na 111. Então, pronto, é isso. Que delícia. Você faz poder parte falar das isso. 15 mil páginas escritas, das 1000 e poucas histórias contadas. E você faz parte também do processo de descoberta do Tony, né? Porque o Tony era isso aqui, né? Você sempre foi muito querido, e assim, realmente competente. É muita evolução mesmo. Não só de processo, mas mental, de realmente se empoderar de onde você está, né? Porque eu demorei 14 anos para assumir uma bancada de realmente estar à frente de algo, né? Mas e você viu que a gente não acaba, né? Então, ela já acabou 3 vezes, a gente mostra. Mas eu vou te falar só uma coisa. Como chama isso que você está colocando agora? Maturidade. Sim, não tem nada melhor do que a maturidade. Eu assumi literalmente, banquei literalmente a minha história. E por isso que eu comecei a vender essa história, porque do jeito que eu fui picado por esse movimento de bancar a história, eu fui atrás de pai e mãe, fui atrás de constelação, tudo para saber o que fez eu chegar até aqui, por que era legal ser diferente, sabe? Porque era tão feio ser diferente há pouco tempo atrás. E aí eu realmente me apaixonei por isso tudo. Você se apaixonou de novo por você. E aí não é que eu queira mostrar para os outros, se apaixonem por mim também. Não é isso, não é narciso. A ideia é que do jeito que eu me conectei comigo e que nada mais me derruba, porque eu me senti, me tornei muito mais forte, eu quero ajudar desse jeito também. E aí e tu viu que a gente vai ficar falando o dia inteiro. Tá, tchau, beijo. Obrigado.